Olá, nosso entrevistado de hoje do Na Real na TV é o professor Oscar Vilhena. Ele é diretor da Escola de Direito de São Paulo, da Fundação Getúlio Vargas, é constitucionalista e um dos maiores estudiosos no Brasil da Suprema Corte. Professor Oscar, obrigado pela sua presença aqui em tempos de muita confusão jurídica e política. Eu é que agradeço. E a questão que se coloca é o seguinte: ontem mais uma confusão, ontem mais uma segunda-feira, parte do dia o Brasil achou que ia dar uma paralisada no processo de impeachment, ia ficar essa novela aí, dessas que se esticam por muito tempo. Não foi isso. Mas eu pergunto ao senhor, se a partir de agora, no Senado, o processo seguir os ritos normais, não houver nenhum percalço, mesmo assim, pode haver ainda alguma interferência nesse processo, por um lado ou por outro, se Dilma perder, ele ser paralisado, se Dilma ganhar, ele ser paralisado pela oposição, quer dizer, o Supremo ainda pode ser chamado a definir-se sobre essa questão, ou rito cumprido é caso morto? Eu tenho a impressão, por tudo que o governo fez até o presente momento, que ele vai buscar todas as alternativas para poder, se não impedir o impeachment, pelo menos para transformá-lo em algo que gere um discurso de que o processo foi um processo ilegítimo e equivocado. Então, eu diria que as chances de que o governo procure o Supremo são muito grandes, né? Como já foi na primeira etapa. A questão é o tipo de resposta que o Supremo vai dar às demandas que virão certamente, se não do governo, de pequenos partidos que são da base aliada do governo, PCdoB, etc., que vão procurar o Supremo para questionar qualquer que seja o movimento que se dê dentro do Congresso Nacional. Veja, o Supremo Tribunal Federal, desde o julgamento do Collor, ele fez uma opção institucional, que é uma opção de entrar parcialmente no processo de impeachment. Ele se vê como um guardião dos direitos do acusado e se vê também como aquele que zela pela integridade do processo. Até o presente momento, veja, e além do caso Collor, nós tivemos vários outros pedidos de impeachment que não prosseguiram, mas que geraram alguma jurisprudência no Supremo Tribunal Federal. Em todas elas, o Supremo se manifestou de uma forma muito clara de que ele não julga o mérito, ou seja, ele não julga se o presidente cometeu ou não cometeu o crime de responsabilidade. O que ele vai fazer é se foi dado o direito de defesa, se o processo foi muito assodado ou se ele garantiu todas as etapas, etc. Agora, o que me pareceu muito esquisito no dia de ontem, para ser bem sincero, mais do que a maluquice do deputado Maranhão, foi uma entrevista dada pelo presidente do Supremo, dizendo que eventualmente eles iriam ter que aferir se o mérito do julgamento do Senado realmente deveria prevalecer. Então me pareceu ontem o ponto mais desestabilizador disso. Acho que a maioria dos ministros do Supremo não irá nesta linha. Não pensa assim. Não pensa assim, tem se manifestado de maneira reiterada de que não pensa assim. Então, para responder objetivamente a sua pergunta, acho que haverá judicialização, a chance é grande, mas o Supremo não deve interferir para secundar a decisão que seja tomada pelo Senado. Mas essa questão Lewandowski, vale a pena a gente prosseguir nela, porque como presidente do Supremo até 14 de setembro, Lewandowski vai ter um papel importante no processo, a partir, digamos, depois de amanhã, de amanhã, né, quarta-feira, nós estamos conversando hoje, terça-feira, ele passará a ser, ele vai presidir, né, o Senado nessa questão. Quer dizer, isso é algum indicador, e ele pode, como presidente, ter alguma interferência. Olha, os tempos estão tão estranhos que é evidente que pode, né? Ele vai presidir as sessões do Congresso que digam respeito ao processo de impeachment, né? Se nós tomarmos como exemplo o caso do presidente Collor, onde a presidência foi do ministro Sidney Sanches. E que se manteve numa linha... Isso, e nós tivemos uma oportunidade, um privilégio, na realidade, de fazer uma longa entrevista com o ministro Sidney Sanches lá na Escola de Direito, né? E depois ele veio para o lançamento de um livro onde essa entrevista está, e exploramos muito como é que se deu essa relação entre o presidente do Supremo
e o Senado e o presidente do Supremo e os seus colegas, né? A descrição que ele faz é de que havia um certo acerto preliminar entre os ministros do Supremo sobre qual deveria ser o rito. De maneira que, quando ele estava na presidência do Senado e ele estabelecia algumas decisões, ele sabia que ele contava com o respaldo dos seus colegas. Isso inibiu que houvesse uma guerrilha jurídica de questionarem as decisões que ele tomava, porque saberiam que ele seria completamente respaldado pelo restante do Supremo Tribunal Federal. Essa situação pode não ocorrer como ocorreu. Por quê? Porque o ministro Lewandowski, ele claramente faz parte de uma minoria dentro do Supremo. Ele está hoje num grupo minoritário, ele e o ministro Marco Aurélio, que tem uma postura muito clara, né, de contestação ao processo de impeachment, sendo que a maioria dos ministros do Supremo, com gradações distintas, entendem que o processo ocorre dentro da legalidade e que todos os procedimentos estão sendo feitos corretamente. Então, evidentemente que nós podemos ainda ter os sobressaltos, né, mas eu não acredito que nenhum desses sobressaltos gerará por parte da Corte uma anulação ou uma reversão do processo de impeachment. Agora, algumas pessoas têm perguntado isso e o que justifica, o que explica este fato de se colocar o presidente do Supremo como presidente desta Corte de Julgamento? Tem alguma explicação técnica ou foi uma coisa do legislador somente? Olha, o processo do impeachment, ele é um processo muito excepcional na vida de qualquer democracia e na engenharia de qualquer Constituição, né? O processo de impeachment, ao meu ver, ele tem uma tripla função. Primeiro, desincentivar que aqueles que estejam desconfortáveis com o príncipe, com o rei, com o presidente, o matem. Certo. Existe um mecanismo para você depor. Segundo, para colocar esse presidente sobre uma certa pressão, que não adianta ele ganhar a eleição, ele tem que governar em conformidade com a legalidade, porque senão ele pode ser derrubado, né? E tem uma terceira função, que é permitir que aquele que se sinta premido pelo impeachment, ele possa mudar a sua posição, né? Se ele está indo num caminho em que isso pode vir a ser objeto de impeachment, ele se reconduz e se recoloca no campo político, né? Então ele é um mecanismo, além do mais, muito difícil e muito custoso para qualquer das partes. A parte que propõe tem um custo enorme, porque ela precisa, além de se expor ao risco de ser chamada de golpista, ela também tem que conseguir 2/3 na Câmara e no Senado. Não é uma coisa trivial. E no Brasil, então, o que se fez é para dar um mínimo de estabilidade a esse processo, que tem uma condução política, dar ao presidente do Supremo essa função de fazer um pouco um papel de garantir uma certa imparcialidade no processo. Para que a pessoa que não é do campo do direito tenha um paralelo, que eu acho que aí vai ficar muito claro, o processo de impeachment é como um julgamento pelo júri, onde o juiz é o presidente do Supremo e ele está lá para conduzir o processo, não para julgar. Quem julga, no caso de um crime de homicídio, é o jurado, que está sentado lá ouvindo todas as coisas. No caso do impeachment, são os senadores. Os senadores são jurados, que vão dizer inocente ou culpado. E o presidente do processo é o presidente do Supremo Tribunal Federal. Professor Oscar Vilhena, com a sua experiência, né, desses anos que o senhor tem acompanhado a Justiça, o Supremo e os estudos que o senhor fez anteriormente, nós temos a judicialização no Brasil de tudo, mas eu entraria muito mais nessa questão da política e principalmente do papel do Supremo. O senhor já viu em algum momento ou outro da história do Brasil, viu ou estudou, em que o Supremo Tribunal Federal, ou a corte que o antecedeu lá no passado, tenha sido chamada a cumprir um papel tão importante no país? Algumas pessoas dizem até que, em alguns momentos, como um poder acima dos outros dois poderes. De forma alguma, né? De forma alguma. Nós tínhamos no Império um poder chamado poder moderador, que era o poder reservado ao próprio imperador, que o exercia para tentar equilibrar um pouco os jogos entre as elites, entre os demais poderes, né? A partir de 1988,
o Supremo Tribunal Federal vem construindo este papel para si, né? Não se trata, ao meu ver, de uma usurpação. Por quê? Porque isso é uma decorrência do próprio desenho estabelecido pela Constituição de 88. Veja, o Supremo Tribunal Federal no Brasil, ele acumula 3 funções. Ele acumula a função de Corte Constitucional, que, por exemplo, na Alemanha é desenvolvida por uma corte específica, ou na França, ou em Portugal, ou na Itália. Ele tem a função de Suprema Corte, que significa ele revisa as decisões de todos os tribunais nacionais, que em muitos países é ocupado por uma outra corte, a Corte de Cassação, e ele ainda ocupa essa função que nós estamos assistindo agora muito claramente, é de tribunal especial para julgar altas autoridades, não só nos crimes, mas também nos mandados de segurança contra o ministro de Estado, contra o senador, etc. Ele é que julga. Então ele acumula a função de 3 órgãos que em outras democracias estão dispersos, né? E, além do mais, a Constituição, por ter sido muito ambiciosa e, sobretudo, regular, tudo gera conflito de natureza constitucional. Cai no colo de quem? Do Supremo. Então ele tem que resolver discussão sobre medicamentos, ele tem que resolver questões tributárias, ele tem que resolver questões tributárias, ele tem que resolver questões internacionais, ele tem que resolver, ele é quase um tribunal de pequenas causas políticas, dos mandados de segurança. Então isso deu a ele um enorme poder. Eu não acho que isso seja satisfatório em nenhuma democracia, mas eu não condeno os ministros por isso, eu condeno o desenho institucional. E algumas posturas, né? Eu hoje mesmo publiquei um artigo sobre isso, onde o ministro Paulo Brossard, que foi um grande ministro do Supremo Tribunal Federal, escreveu um livro sobre o impeachment, ele dizia, olha, a Constituição tem que ser lida como uma carta que indica quem tem a última palavra sobre que assunto. E o Supremo não precisa o tempo todo estar querendo dar a última palavra. Ele tem que, em algumas vezes, entregar. O erro pode ser de qualquer um deles. Pode o Supremo errar, pode o Senado errar. Alguém tem que errar em último lugar, era a palavra dele. O Supremo não precisa querer ter o monopólio de errar em último lugar sempre, né? Então eu acho que no Brasil juntou esse desenho institucional com um certo equívoco interpretativo pela qual o Supremo se colocou no centro da arena política. Agora, a gente vê a geração, até pelo papel que o Supremo está cumprindo, de alguns outros conflitos. Primeiro, o perigo de um conflito muito mais com o Congresso do que com o Executivo. Mas hoje exatamente, nós tivemos notícia de um parecer do Procurador-Geral da República, que representa agora o que alguns estão dizendo também que é um 4º poder da República, né? que é o novo 4º poder que está surgindo aí, em que ele condena ou pede a suspensão da liminar concedida pelo personagem já citado do senhor, o ministro Marco Aurélio, forçando ou obrigando ou dando ordens ao Congresso, ou mais exatamente à Câmara e ao presidente da Câmara, na época, Eduardo Cunha, para despachar e fazer andar o pedido de impeachment do vice-presidente da República, Michel Temer. Há um pedido lá que ele também sofra um processo de impeachment e que Cunha não despachou. E ele deu ordens. A liminar é quase isso, deu ordens. E o procurador-geral, Rodrigo Janot, diz que a liminar do Marco Aurélio, do ministro Marco Aurélio, extrapola o próprio pedido que foi feito e que ele despachou. Como é que o senhor vê essa outra nuance de um certo conflito? Sem dúvida nenhuma. Como a situação está muito conflagrada, existem fios desencapados que podem dar choque em todo mundo, né? A Constituição, ao meu ver, é muito clara ao conferir ao Congresso o controle sobre todo o processo de impeachment, né? Ele é um processo prevalentemente político. O presidente da Câmara tem um papel importante no primeiro recebimento, que deve ser muito formal, né? Depois, o plenário da Câmara tem um papel importantíssimo em definir o juízo político, pode ou não pode esse processo prosseguir. Depois o Senado afasta e julga, né? O Supremo deveria se manter muito distante de todo esse processo. Por quê?
Porque se eles quisessem que ele fosse julgado pelo Supremo, eles teriam dado essa competência ao Supremo. É isso que é o argumento do ministro Paulo Brossard. E quando é por crime comum, não por crime de responsabilidade, a responsabilidade é do Supremo. Então, a Constituição criou duas vias. Crime comum, julga o Supremo. O julgamento é jurídico, tem que ser imparcial, tem que fazer todas as justificativas para condenar alguém. Por isso que o Collor foi absolvido aqui. Né? Ele foi absolvido. E o crime de responsabilidade, que é vamos dizer, é um documento normativo, a lei de 1950, muito aberta, tem coisas como ferir o decoro do cargo, etc. Ela é uma lei que não só tem tipos abertos, né, para quem não é jurista, ela descreve de maneira pouco estrita qual é a conduta que pode ser criminalizada, como também o juiz são os senadores, não é o ministro Supremo. Então, um é um julgamento predominantemente político, o outro um julgamento estritamente jurídico. Né? Acho que o Supremo tem que tomar muito cuidado para não se deixar tragar por essa crise. A preservação da sua autoridade é saber estabelecer o limite da sua ação. O que é político fica com os políticos, o que é jurídico fica com ele. Então eu acho que essa decisão do ministro Marco Aurélio é uma decisão equivocada do ponto de vista jurídico e que a maioria do Supremo não deve reafirmá-la. Agora, professor, uma coisa que a gente observa, né, é que em 20 anos nós tivemos 2 casos de impeachment. Parece pouco tempo, mas é um tempo curto, né, para uma história, para qualquer democracia, né, madura, e a nossa tem defeitos, mas ela está amadurecendo, é muito pouco tempo. Né, que ser 20 anos separado, 2 processos de impeachment. O senhor acha que este segundo fato pode ou pode mais, levar a uma revisão do nosso sistema político de um modo geral, principalmente nesta questão? O senhor acha que, mais claramente, isso pode abrir um debate sobre realmente a instalação no Brasil de um parlamentarismo que permite melhor acomodação das crises? Veja, o parlamentarismo ele é um sistema melhor para lidar com essas crises. Ele é pior para outras coisas, mas ele é melhor para isso. Se nós assumirmos que esse impeachment da presidente Dilma não se deu por um caso de corrupção dela pessoal, mas se deu pelo modo como ela tratou as finanças públicas e, portanto, não há aí uma imoralidade no exercício do cargo, mas uma escolha política que se demonstrou equivocada e ela tem justificativas para isso. Quer dizer, se isto for a compreensão geral, me parece que nós estamos passando por uma etapa de um neopresidencialismo. O que significa isso? Significa que para que o presidente governe, ele precisa ser eleito, ele precisa agir em conformidade com a lei, ele precisa ter uma maioria suficiente na Câmara e no Senado para que as suas escolhas políticas não possam ser objeto de uma desconfiança. Então, sem dúvida nenhuma, nós vamos passar a ter um regime presidencialismo com alguma pitada de parlamentarismo, porque, eventualmente, um presidente que não disponha de sequer 1/3 na Câmara dos Deputados e no Senado, ele pode ser impedido, ele pode ser afastado do cargo sem que ele tenha cometido um ato de corrupção ou de loucura explícita. Simplesmente ele geriu mal a sua função presidencial. Né? Então eu acho que sim, nós estamos renovando o presidencialismo, o velho presidencialismo, que de fato só deu certo nos Estados Unidos. Em todos os outros países que o conceberam, especialmente na América Latina, ele é um regime que foi aos trancos e barrancos, com um número de golpes muito grande, né? E aqui no Brasil, mesmo essa nossa democracia, ela tem gerado uma instabilidade, né? E essa instabilidade, ela permitiu que o Brasil melhorasse nesses últimos 27 anos, mas ela demonstrou limites. Agora, o que eu acho mesmo que nós vamos ter que fazer a partir do dia de amanhã ou de depois de amanhã, é repensar a estrutura dos partidos políticos. Quer dizer, o que torna o Brasil um ambiente de difícil governabilidade é, sobretudo,
o fato de que você tem no parlamento uma fragmentação que hoje chega a 30 partidos. Tá? 27 representados e 30 e poucos, 30 e poucos autorizados a viver. Né? Então, qualquer presidente que chegue ao poder, ele tem que fazer uma base para conseguir governar. E essa base, se for muito fragmentada e de partidos de muita má qualidade, como é o caso do brasileiro, ele vai ter que construir esquemas como esses que nós estamos assistindo e esquemas que levam a uma escalada da corrupção. Então, isso é que me parece... E aí, por coincidência, o Supremo cometeu, talvez... O seu maior erro político. O seu maior erro em 27 anos, que foi ao não permitir a cláusula de barreira, que é uma cláusula que impede que pequenos partidos tenham acesso ao fundo partidário e horário de televisão. Então, se a cláusula fosse aprovada, nós hoje estaríamos com... Não, ela já existia, né? O Supremo considerou ela... O presidente Fernando Henrique aprovou uma legislação que estabelecia que em 10 anos ela ia entrar em vigor. E quando ela estava para entrar em vigor, o Supremo derrubou, que foi um erro, né? Foi um claro erro e nós estamos pagando por esse erro até agora. Esse é o problema, muitas vezes, do Supremo entrar na esfera da política, porque os erros que ele comete, ele não pode ser punido por isso. Né? E nem pode, os erros deles não podem ser corrigidos, não podem ser com muita dificuldade. Com muita dificuldade. Então, eu acho que nós vamos ter que reensaiar isso. Quer dizer, eu se pudesse ter uma escolha, o que fazer daqui para frente? Tem coisas a ser feitas na frente fiscal, o Brasil precisa se reequilibrar fiscalmente, mas o Brasil precisa ter um sistema político, uma casa de máquinas mais funcional. E onde a casa de máquinas está com maiores defeitos, sem dúvida nenhuma, é no processo representativo dentro do Congresso Nacional. Tá certo, professor. Muito obrigado por sua participação. Não é a primeira vez que o senhor veio a brilhantar o nosso programa. Eu é que agradeço. E o Na Real, na TV, se encerra agora e volta na próxima semana em um novo dia. A partir da semana que vem, nosso programa vai ao ar às segundas-feiras e não mais às terças, sempre a partir das 2 da tarde.